Imagina só a gravidade disso. Lá em outubro de 2019, técnicos do IBAMA terminaram um trabalho de anos focado em um tipo de agrotóxico super comum no nosso país. O resultado? Um documento denso de 298 páginas, um alerta profundo totalmente embasado pela ciência sobre um risco invisível e letal para a nossa biodiversidade. Mas sabe o que aconteceu com esse documento? Ele simplesmente acabou arquivado. E enquanto isso, nossos polinizadores nativos continuaram morrendo silenciosamente. O que a gente vai investigar hoje, com base nos dados do IBAMA Brasil, não é só um erro científico isolado, é o funcionamento de um sistema inteiro que tem permitido a aprovação em massa de venenos, tudo escondido atrás da burocracia. E olha, entender essa história é absolutamente crucial para a sobrevivência do nosso próprio setor agrícola. A prova mais contundente de tudo isso é uma admissão oficial. Dá uma olhada nesse trecho do parecer técnico do próprio IBAMA de 2019. Isso não é uma fala de um grupo ativista, tá? É uma constatação do governo. Eles estavam testando a segurança de agrotóxicos sistêmicos, venenos que agem direto no sistema nervoso dos insetos. Mas os próprios técnicos reconheceram, no papel, que os testes usados para aprovar esses produtos não garantiam a proteção das nossas abelhas nativas. A abrangência era limitada. Eles pediram mais estudos, recomendaram cautela, e aí o documento ficou parado e esses estudos adicionais simplesmente nunca chegaram. Bom, isso nos leva ao ato 1, a falha biológica, testando venenos na espécie errada. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa omissão, a gente precisa entender o erro central da coisa toda. O governo estava avaliando os riscos desses venenos usando dados de uma abelha que nem brasileira é, a abelha europeia, a Apis mellifera. Enquanto isso, os nossos polinizadores vitais, aqueles totalmente adaptados aos nossos biomas, como a jandaíra lá no sertão, a uruçu no nordeste e a mandaguari no cerrado, foram completamente ignorados nos dados de segurança. É literalmente como testar a toxicidade de um remédio em uma espécie de mamífero e simplesmente cruzar os dedos achando que outra espécie, com uma biologia totalmente diferente, vai reagir do mesmo jeito. E aí vem o choque, 72%. Pesquisadores da UFSCar, da Unesp e da Unicamp foram lá e compararam a sensibilidade dessas espécies. E o resultado é assustador. Em 72% dos testes, as nossas abelhas nativas se mostraram muito mais sensíveis ao veneno do que a abelha europeia. Ou seja, esse modelo de aprovação jogou o risco real lá para baixo, criando uma falsa sensação de segurança bizarra enquanto as nossas colmeias nativas estavam sendo dizimadas. E assim que a gente entra no ato 2, a brecha burocrática, ignorando a ciência pelo lucro. O mais louco é que a ciência fez a parte dela, né? Os técnicos estudaram, documentaram, alertaram, mas esses avisos bateram de frente com uma engrenagem burocrática muito maior. Existe um atalho chamado equivalência técnica. Pensa assim, imagina um veneno que foi aprovado há 20 anos, numa época que nem existia regra rígida para proteger a abelha. Hoje, se uma empresa quer registrar um produto novo da mesma família, ela não precisa fazer testes modernos de segurança para as nossas espécies. Ela só fala, olha, a minha fórmula química é igualzinha à daquele produto antigo. Se as fórmulas batem, o registro passa. É um atalho que aprova veneno novo com os olhos totalmente vendados para o impacto ambiental de hoje. Vamos botar isso numa linha do tempo para entender a tensão da coisa. Em 2018, a União Europeia foi lá e baniu a imidacloprida de campos abertos, exatamente para proteger as abelhas de lá. E o Brasil? Bom, o nosso alerta de 2019 foi engavetado. Pula para o dia 18 de fevereiro de 2026. Sai no Diário Oficial a aprovação da acetamiprida. Esse produto age no sistema nervoso dos insetos do mesmíssimo jeito que o veneno alertado pelo IBAMA. E adivinha? Aprovado via equivalência técnica, sem responder a nenhuma daquelas dúvidas levantadas 7 anos antes. Aliás, só no comecinho de 2026, 79 agrotóxicos, muitos vindo da China e da Índia, foram aprovados em massa em incríveis 45 dias, usando essa exata mesma manobra. O que nos traz ao ato 3? O impacto na nossa agricultura. A ameaça econômica ao campo brasileiro. Porque, gente, destruir esses polinizadores não é só um problema ecológico, é uma ameaça financeira direta para o país inteiro. Sem a abelha jandaíra, a produção de caju no Nordeste despenca. Nenhuma máquina faz o trabalho dela. No Centro-Oeste, a abelha mandaguari aumenta a produtividade da soja em até 11%. 11%. No Sul, a maçã e a uva dependem da abelha jataí. O café do Sudeste precisa da uruçu. E produtos ícones da Amazônia, como o açaí e a castanha do Pará, impossíveis sem polinizador nativo. Quando o produtor joga um veneno aprovado às cegas na lavoura, ele está matando o serviço gratuito que garante o lucro dele. A conta chega na hora da colheita, com certeza. 3 mudanças regulatórias imediatas. Como deter a extinção silenciosa. A boa notícia é que a gente sabe o que precisa ser feito.
O problema não está na ciência, está na regulação. Existem 3 mudanças bem diretas que podem consertar isso. Passo 1. Transparência. Toda aprovação tem que mostrar para o público qual produto antigo foi usado como base. Ninguém pode comparar veneno com algo dos anos 90 escondido da sociedade. Passo 2. Banir referências velhas. Se um agrotóxico foi aprovado antes de 2017, quando as regras para as abelhas eram fracas, ele não pode servir de âncora de segurança hoje. Isso é trazer a ignorância do passado para o presente. E passo 3. Fechar o atalho. Banir a equivalência técnica de vez para produtos altamente perigosos. Se o risco é máximo, o teste na nossa espécie nativa também tem que ser máximo. Para fechar nossa investigação de hoje, a gente precisa refletir sobre uma coisa muito séria. Esconder informação em parecer técnico não protege lavoura de ninguém. Enquanto a gente deixar a burocracia servir de escudo para ignorar a biologia, o Brasil vai continuar arriscando a sua maior riqueza. A extinção é silenciosa, mas ela é definitiva. E a pergunta que fica martelando é: até quando a gente vai permitir que o nosso campo fique exposto a um risco que os nossos próprios cientistas já mapearam? Afinal de contas, uma abelha que morre por causa de um veneno não testado jamais vai retornar para polinizar nossa próxima safra.